Lógico que a criança vai levar um tombo, vai machucar, mas a gente tem que tentar evitar sequelas que podem ser permanentes. De acordo com a faixa etária, a utilização do bebê conforto ou das cadeirinhas. Nem que seja para ir para a esquina ao lado, a criança tem que estar sempre de acordo com a norma do trânsito. E aí o que a gente vê do ponto de vista de acidentes com queimaduras? Grande parte deles ocorrem na própria residência. Então, se a gente pegar estatisticamente, a gente tem que ver onde ocorrem as queimaduras nas crianças. Qual é o local que tem maior acesso a fogo? Na cozinha. Então, se a gente já sabe o problema, se possível, a gente tem que evitar esse problema. Então, restringindo o acesso das crianças à cozinha, a gente já elimina boa parte da possibilidade de queimadura com um líquido. Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio do Pod Pediatras. Eu sou a Aline Velasco, pediatra. E eu sou a Caroline Mendes, também pediatra. E nós duas juntas temos a missão de levar para todos vocês assuntos sobre parentalidade, saúde e cuidado com os pequenos. Isso mesmo, e hoje a gente vai falar de um assunto super interessante, pessoal aí que acompanha a gente já pediu, e é sobre os acidentes na infância, como prevenir. Hoje estamos aqui com o Dr. Yuri Borges. Conta um pouquinho pra gente, doutor Yuri, sobre a sua trajetória, né? Como você chegou até aqui como médico. Conta pra gente, doutor. Muito obrigado, doutora Aline, doutora Caroline. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje, dividir um pouquinho da nossa experiência, esse tema tão relevante. Minha formação, eu sou médico formado com a doutora Aline há um tempinho atrás. Nós nos formamos aqui na UFG. E minha formação básica é cirurgia plástica. Então, minha atuação é como cirurgia plástica, mas durante todo esse período de formação eu tive a possibilidade de ter contato, infelizmente, com vários casos de acidentes na primeira infância. Então, de onde vem essa minha experiência? Então, desde a época da faculdade, eu fazia estágios no Corpo de Bombeiros e, desde então, nós já havíamos a possibilidade de ter esse contato com esse tipo de trauma, né? Posteriormente, eu fui lotado já como cirurgião plástico na unidade de referência de queimados do nosso estado de Goiás. Então, por lá eu estive por 7 anos e eu também sou médico legista. Então, infelizmente, alguns acidentes podem levar nossas crianças ao óbito. Então, eu tenho experiência tanto no IML, na questão da unidade de queimados do nosso estado e na cirurgia plástica, que às vezes a gente faz reparadora também. Yuri, conta um pouquinho pra gente como que é a realidade dos atendimentos dessas crianças vítimas de traumas, de queimaduras, nos hospitais aqui da nossa cidade, da nossa região, de um modo geral, como esses atendimentos funcionam? Então, Aline, primeira coisa que eu acho que a gente tem que ressaltar é a quantidade de acidentes que nós temos na nossa cidade. O acidente na infância é uma das principais causas de mortalidade e de sequelas permanentes. Então, é uma epidemia muito frequente no nosso meio. Nós temos desde casos de afogamento, acidentes automobilísticos, engasgamentos, queimaduras, que são muito frequentes. E muitas das vezes elas poderiam ser evitadas. Isso é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, que os acidentes eles poderiam ser evitados em mais de 90% dos casos. Então, a prevenção, no nosso ponto de vista, seria nossa principal bandeira inicialmente. Perfeito. Falando de prevenção, vamos falar para os papais e para as mamães aí sobre a atenção com relação à idade. Qual idade você, com a sua experiência, entende que e pelos dados, né, que as crianças são mais vulneráveis? Qual idade é mais vulnerável a esses acidentes? Então, a gente pode dividir mais ou menos uma faixa etária até 5 anos e após os 5 anos de vida. A gente verifica que até 5 anos de vida, a criança é muito dependente. Então, ela está iniciando uma nova descoberta, caminhar, experimentar novas experiências, mas ela, na maioria das vezes, está com contato com o seu cuidador, pai, avô, tio. E após os 5, 7 anos, ela já tem mais autonomia. Então, os acidentes, o perfil de acidente é diferenciado. Então, menor que 5 anos, nós temos casos de afogamentos, engasgamentos, quedas, às vezes, de pequena ou de grande magnitude. E após 7 anos, 8, quando a criança já está maior,
nós temos uma possibilidade maior de acidentes automobilísticos, como bicicleta e outros acidentes em via pública. Então, é um perfil diferente de tipos de acidente e de idade. De faixa etária. Exato. Os acidentes de trânsito, a gente sabe, as estatísticas mostram que são grandes causas de traumas na infância. Sim. Como que funciona esse atendimento para essas vítimas? O que te chama mais atenção em relação aos acidentes de trânsito? Voltando àquela questão do cuidador, nós temos que verificar que nessa faixa etária os acidentes poderiam ser minimizados. Uma grande coisa que a gente tem que sempre ter em mente, de acordo com a faixa etária, é a utilização do bebê conforto ou das cadeirinhas. Nem que seja para ir para a esquina ao lado, a criança tem que estar sempre de acordo com a norma do trânsito. Então, se ela tem uma faixa etária que ela tem que ficar na cadeirinha, mesmo em pequenas distâncias ou em locais mais tranquilos, seja zona rural, cidades do interior, ela tem que ser alocada. Porque muitas das vezes, nesses pequenos trajetos, ocorrem os acidentes. Então, esse cuidado do condutor é muito importante. Outra coisa, crianças que estão aprendendo a andar de bicicleta, patins ou qualquer outro tipo de brinquedo, tem que ser em locais que propiciam uma grande quantidade de espaço para que ela possa aprender sem ter o risco de ter uma colisão com algum outro automóvel, outra bicicleta ou outro caminhão, por exemplo. Nossa, isso é muito importante, porque para a criança aprender a andar de bicicleta, você tem que levar no parque, num Exato. lugar, e lembrar dos EPIs também, né? Porque Exatamente. o capacete, eu já atendi, apesar da gente não atender tanto trauma, mas chega para nós no pronto-socorro. Então, a gente já atendeu criança, eu já atendi criança que teve traumatismo craniano porque estava sem capacete. Isso. Os EPIs não são frescura, né, Yuri? Exatamente. Lógico que a criança vai levar um tombo, vai machucar, mas a gente tem que tentar evitar Minimizar. sequelas que podem ser permanentes. Sim. Então, eu vou contar um caso para vocês aqui do ML, que a gente pegou, infelizmente, uma criança. Ela estava na cadeirinha, só que teve uma colisão de um carro, não me lembro qual era. Só que o cinto da cadeirinha estava frouxo. O que aconteceu? Ela, apesar de estar na cadeirinha, ela foi ejetada para fora do veículo e, infelizmente, veio a óbito. Outra coisa que, às vezes, a gente visualiza em via pública é os pais carregando as crianças no colo. Tanto no banco de trás quanto no banco da frente, independente se houver uma colisão, um capotamento, a criança vai ser ejetada e, às vezes, o peso do pai vai ser um trauma a mais para aquela criança. Então, não existe essa questão de carregar a criança no colo. É somente na cadeirinha ou no bebê conforto ou naquele assento de elevação, a depender da idade. Sim. É natural uma mãe que fica, às vezes a mãe fica aflita porque tá dirigindo e o bebê tá chorando e o bebê não para de chorar. Então, o que a gente orienta? Para o carro, estaciona, amamenta, acalenta o seu bebê, Isso. ao invés de carregar esse bebê, mesmo, como você falou, mesmo que por curtas distâncias, porque o bebê não vai morrer de chorar. Exatamente, mas uma colisão pode, infelizmente, levar essa criança a óbito. A óbito. Então, esses pequenos deslizes, como você falou, né? 90% das vezes, esses acidentes poderiam ser evitados. Então, por momentos ali muito, muito fugazes, às vezes a gente perde uma vida ou tem uma sequela permanente. Exatamente. Com relação a isso, tem que ser radical, né? É cumprir o protocolo, não tem como. Não é à toa que eles existem, né? Porque tem um fundamento estatístico e epidemiológico dos fatos. Sim. E sobre as prevenções, eu vou usar aqui a nosso favor a questão da sua experiência com os queimados. Fala pra gente aí da prevenção com relação a queimados, né? Queimadura é um capítulo à parte, eu acho, da medicina, do trauma, tanto em criança, adulto, adolescente. A queimadura, ela machuca não só a parte externa, mas machuca a alma da criança. Por quê? Então, é uma criança que, às vezes, foi submetida a esse acidente, esse trauma, e ela não estava preparada, aliás, ninguém está para o sofrimento que vai vir pela frente. Primeiro, é algo extremamente doloroso. Vocês já queimaram a ponta do dedo, um braço, vocês viram o tanto que é desagradável aquilo ali. Imagina uma criança que tem 30%, 40%, 50% do seu corpo queimado.
ele vai ser submetido a vários procedimentos cirúrgicos, a depender da profundidade da queimadura, e às vezes é uma sequela permanente, porque algumas cicatrizes, infelizmente, elas não são possíveis de serem amenizadas ou retiradas. Então, é um paciente que fica internado, às vezes, por semanas, meses, e às vezes até vai a óbito. E todos os dias, praticamente, tem que ser feitos curativos. Imaginem só, você submeter uma criança a um procedimento cirúrgico a cada 3 dias, 4 ou 2 dias. É centro cirúrgico, é curativo, é dor, mobilização. Isso é um trauma que a criança leva para o resto da vida. Além das sequelas que muitas das vezes ficam fisicamente. Então, na face, lábio, pescoço, uma retração de membro, que é extremamente pesado para qualquer um, não só uma criança. E às vezes irreversível, Exatamente. né, doutor Yuri? E aí, o que a gente vê do ponto de vista de acidentes com queimaduras? Grande parte deles ocorrem na própria residência. Então, se a gente pegar estatisticamente, a gente tem que ver onde ocorrem as queimaduras nas crianças. Qual é o local que tem maior acesso a fogo? Na cozinha. Então, se a gente já sabe o problema, se possível, a gente tem que evitar esse problema. Então, restringindo o acesso das crianças à cozinha, a gente já elimina boa parte da possibilidade de queimadura com líquidos. É lógico que a gente fala para casas que tem mais de um cômodo, que é condições melhores. Às vezes moram 5, 6 crianças em um único cômodo que o pessoal cozinha no próprio cômodo que eles residem. Aí a gente já tem que tentar evitar a chegada da criança até próximo à fonte de calor, que no caso o fogão, né? Então, se possível, quando possível, uma residência com mais de um cômodo, limitar a chegada da criança até a cozinha. Então, barreira física mesmo, portõezinhos lá que a criança não pode passar. E quando possível, já instruía. Cozinha não é seu local, você não vai entrar na cozinha sem a minha autorização. Então, isso já é um ponto interessante. Não temos essa possibilidade, e mesmo tendo, o que eu vou fazer? Eu vou evitar que a criança chegue próximo ao fogão. Então, eu não vou cozinhar, se possível, nas bocas do fogão da frente, eu cozinho na de trás. Isso é uma tática que a criança não vai alcançar lá. Outra coisa, o cabo da panela não pode ser virado para a parte externa, porque por ser curioso, a criança vai lá e tenta pegar o cabo. O que acontece? O líquido derrama sobre, normalmente, a face e a parte superior do corpo. Então, os cabos das panelas devem sempre ficar para dentro do fogão. Então, nisso aí, você já consegue minimizar as possibilidades de acidente. Certo. Outra coisa, às vezes a mãe muito ocupada com a criança no colo vai mexer com a panela ou alguma coisa do gênero. Sem querer, a criança se movimenta e pode acabar tocando ou encostando no fogão, por exemplo. Então, as queimaduras por meio líquido, na grande maioria das vezes, podem ser evitadas com essas prevenções. Muito comum também os choques elétricos. Então, todas as tomadas devem estar o quê? Tampadas, com protetores, de preferência aqueles que adentram para dentro da tomada, que a criança não consegue retirar. Puxar. E fios também, fios desencapados, logicamente, a gente nem precisa falar que são fontes muito frequentes de às vezes, acidente. Então, sem nenhum tipo de fiação exposta para que a criança possa colocar os dedos. Eu vou falar uma coisa que eu sempre falo com as minhas amigas, com as parentes, né? Com as mães. O seu filho, ele não faz até o dia que ele vai lá e faz. Então, não adianta a gente confiar na criança. Sim. As crianças, elas não são confiáveis para... Se é possível acontecer, em algum momento vai acontecer. Vai acontecer. Às vezes não é com o seu filho, mas vai acontecer. Vai acontecer. É estatístico. Ou uma criança que esteja ali em casa. Exato. Você tem que redobrar os cuidados dos protetores de tomada, existem protetores de gaveta, protetores de vaso sanitário, porque não adianta você confiar que a criança não vai fazer. Por mais que ela seja orientada veementemente, em algum momento a criança é curiosa. Sim. Ela vai mexer, né? Você deixar um prato de sopa quente, esfriando em cima da mesa, certamente vai ter problema com isso. Exatamente. E crianças, bebês, né? Muitas vezes a mãe não tem condição de ter um chuveiro aquecedor, ela aquece a água para dar banho no recém-nascido, né? Peguei casos também na unidade hospitalar
que às vezes ela esquentou demais e não tocou a água antes de colocar a criança. Colocou metade da criança, queimou metade do corpo da criança com água quente. Então, é uma coisa que, às vezes, a mãe está exausta, 1, 2, 3 filhos, não percebe e acaba cometendo esse tipo de infelicidade. Sem dormir, sem rede de Exato. apoio. A pediatra do meu filho, ela sempre orientava nas consultas de puericultura, que eu acho muito interessante, os acidentes pertinentes a cada faixa etária. E uma coisa que ela falou que me marcou, porque eu adoro tomar um café, é para você nunca tomar um café com o bebê no colo. Sim. Porque ou ele esbarra o pezinho, a mãozinha, ou você mesmo, né, se atrapalha ali e acaba derramando aquele café quente no bebê. Exatamente. É possível também. São coisas mínimas do dia a dia que a gente tem que ser evitadas. tem que evitar. Vamos falar um pouquinho sobre as quedas de altura. A gente teve um episódio aqui sobre ortopedia pediátrica e a gente falou de um dos pontos que são os andadores. Que pro ortopedista pediátrico e pro pediatra tinha que abolir da face Sim. da terra o andador. São quedas de baixa altura, talvez Sim. de menor impacto, mas que já trazem grandes problemas para a criança, considerando aquela faixa etária que vai estar no andador. Sim. Como que é a sua experiência com esses traumas relacionados a alturas? Bem, eu acho que assim, a criança ela vai cair sempre, né? Porque ela está experimentando uma nova fase que é a deambular, é caminhar. Então ela vai... E algumas quedas são inerentes à idade e às vezes um pouquinho maior, um pouquinho menor. Mas o que a gente tem que fazer em relação às quedas ou qualquer outro tipo de trauma? Evitar que aquilo cause a morte ou sequela na criança. Então esse é o nosso... Objetivo. A nossa premissa básica. Machucar, todos nós, um momento ou outro, vamos machucar na vida. A questão é, se eu tenho que tentar evitar que aquela criança sofra quedas de uma magnitude maior. Por exemplo, pessoas que moram em residências ou em apartamentos, nós temos que proteger as sacadas, as janelas. Com o quê? Com tela de proteção. Vai evitar 100%? Não, mas... já evita que a criança se jogue ou pule sem querer daquela altura. Então, sacadas de sobrados, elas têm que ter a tela de proteção ou grades. Da mesma forma que em apartamentos, não são somente as sacadas. As janelas também têm que ser protegidas. Por quê? A criança, às vezes, pega um tamborete, um banquinho e vai subir lá para ver o que está acontecendo. Nesses momentos podem acontecer. Bebês recém-nascidos nunca devem ser deixados em berços suspensos, sem uma proteção lateral. Por quê? Às vezes eles ainda não rolam naquele momento, mas às vezes a mãe ou o cuidador vira as costas, a criança experimenta e acaba fazendo esse rolamento e caindo de uma altura de 1 metro, 2 metros, que para a criança é muito alto. Além das camas suspensas ou beliches, que tem que ter a proteção lateral também. Cama box, a gente Sim. vê demais na pediatria, essas Exatamente. quedas de cama box. E é sempre assim, eu só fui ali no banheiro. Eu só virei as costas. Eu só virei, acho que foi 1 segundo. Mas E é nesse 1 segundo mesmo que É acontece. nesse 1 segundo que acontece, exatamente. Eu queria falar um pouquinho sobre afogamento, né? O que a gente adotou, na verdade, aqui a natação como sendo a salvadora dos bebês aí, né? O esporte número 1. O esporte número 1. Uma das coisas aí que salva vidas, né? Se a gente trabalha em emergência, a gente pega muito, né? Esse tipo de acidente que é terrível. E quando acontece, né? Afogamento, eu acho que é um trauma tão quanto queimaduras para mim. Você vai ver colegas médicos legistas, quando tem um churrasco, alguma confraternização que tem piscina, provavelmente esse colega vai ficar muito próximo da piscina se tiver criança. Por quê? Porque é um quadro dramático. É triste e é muito rápido, e ao contrário do que as pessoas pensam, é algo silencioso. O acidente em si, ele é silencioso. O afogamento dificilmente faz barulho. Então, a criança, quando ela está se afogando, se não tiver ninguém visualizando, dificilmente vai fazer alguma coisa. O que a gente tem que fazer, tão quanto a cozinha, que nós temos que evitar que a criança chegue, quando não tem supervisão, nós temos que tentar evitar a chegada da criança até a piscina, ou o local, ou o mar, ou o rio, ou a água que está parada. Então, no afogamento, primeira coisa, a gente tem que tentar diminuir a chance da criança chegar até próximo do líquido. Outra coisa, a residência tem piscina,
A criança tem que ser colocada na natação desde da possibilidade liberada contato. pelo pediatra. O pediatra liberou, ela já tem que iniciar. Mas isso não exclui a eliminação da chegada da criança até a piscina. As grades de proteção têm que ser colocadas com cadeado e, de preferência, se isolar a piscina com a tela também. Nossa opinião em relação a isso. Então, mais de uma barreira até a chegada da criança à piscina. E outra coisa é a questão da supervisão. Então, vocês já viram, infelizmente, casos de uma piscina cheia de criança, festa em família, e uma criança cai e ninguém vê. Por quê? Porque não tinha uma pessoa responsável por aquela criança, por aquele menor. Então, quando vai se entrar numa piscina, deve-se escolher um indivíduo para ver exatamente aquela criança. Para ficar por conta de olhar aquela criança. Porque criança é uma coisa assim. Passou 1 minuto, né, Aline? Tudo é o que a mudou. gente conversou. Porque a Aline tem um pequeno em casa e ela estava contando da experiência dela, né? Do quanto, assim, às vezes fica chato, né? Você paga de chato, né? Por ter esse excesso, às vezes, de cuidado aos olhos do outro, né? Porque não é excesso. Criança tem que ter o olhar sempre direcionado para ela ali, né? Principalmente quando tem água. Então, só complementando aqui, a distância que uma criança tem que permanecer é de um braço do adulto. Mesmo que ela saiba nadar, você não vai deixar que aquela criança pegue grandes distâncias de você, porque senão você não consegue acudir lá a tempo. Então, supervisão sempre, todos os momentos, não é delegar aquela função para outra pessoa e sempre próximo do menor. Por quê? Quando a criança inicia a fase de afogamento, ela muitas das vezes não consegue emitir sons, porque ela está submersa. E ela se debate, e se a pessoa não estiver próxima ou olhando, ela acaba já perdendo a consciência e submergindo. E aí as sequelas neurológicas são muito graves. Vou contar um episódio que aconteceu comigo pelo resgate do Corpo de Bombeiros. Talvez o mais dramático nesses mais de 15 anos que eu tive experiência. Fomos acionados por uma ocorrência, era uma casa muito boa, sobrada, infelizmente, de um conhecido nosso. Chegamos lá, era uma casa de avós, então tudo estruturado, tinha grade, tinha babá, estava tudo correto. Só que o que aconteceu? Eram mais de 3 ou 4 crianças, e aí uma das crianças foi para a piscina, que era maiorzinha, terminou de nadar, só que fechou a grade, só que não trancou, porque tinha um cadeado que trancava, então era tudo muito correto. E aí veio um menorzinho de 2 anos e caiu dentro da piscina. E foi uma tragédia para a família. Por quê? Um das avós estava em casa, tinha uma babá, só que tinha mais de 2, 3 crianças. Quando foram vê-lo, ele já estava boiando. Então, nós chegamos lá, foi aquela tragédia. Tentamos reanimar por mais de 40, 50 minutos, porque para parar a reanimação de uma criança, você tem que voltar a temperatura dele ao normal. Então, fizemos aquecimento, reanimação, só que, infelizmente, a criança veio a óbito. Com toda a estrutura na casa, com amparo de babás, avós, familiares, com a grade colocada, mas o quê? Tinham outras crianças que mudaram o quê? O perfil e a rotina da casa. Então, quando se associa uma ou mais crianças, o trabalho não é dobrado, ele é triplicado e às vezes mais, porque altera toda a rotina da casa. Tem que ter mais um cuidador. Exatamente. Ou não permitir a entrada ou proximidade daquela zona onde tem o líquido, né? Eu passo uma orientação para os meus pacientes do consultório de uma coisa bem simples que você pode fazer em casa, orientar a sua funcionária, a pessoa que trabalha com você e explicar o motivo, porque às vezes você vira as costas, faz diferente. Coloca o balde em cima de uma cadeira, porque o máximo que vai acontecer é a criança se molhar. Ela vai puxar o balde e vai se molhar. Ou virado para baixo. Ou virado, mas às vezes você tá ali na rotina limpando a casa, passando o rodo e tal. Então, coloca o balde numa altura ali de uma cadeira que não vai machucar, porque no chão você pode acontecer essa tragédia. Em crianças menores, uma tragédia. É uma chance pequena de acontecer, mas quando acontece, é 100% de
trauma e tragédia para muita gente envolvida. Para muita gente. A gente trabalha em um serviço que tem endoscopia, um serviço muito maravilhoso aqui de Goiânia, o ECAD, né? O Hospital da Criança e do Adolescente. E a gente vê muitos casos de engasgamento. Sim. Como que é a sua experiência em relação a isso? Porque é uma coisa talvez um pouco mais difícil de prevenir, de acordo, depende da alimentação, depende de vários outros fatores. Às vezes a gente vê com pessoas bem orientadas mesmo, Sim. né? Isso acontecer. E como que isso funciona para você? Como que isso funcionou na sua experiência? O engasgamento é uma coisa muito rápida também, muito fácil de acontecer. Você vai conversar com alguns colegas, você vai ver que a maioria já teve contato com alguma criança que engasgou. Nós podemos minimizar essas possibilidades, porque normalmente ocorre numa faixa etária menor, porque a criança está começando a experimentar, a ver, curiosa, e ela tem a tendência de levar tudo na boca, né? O que a gente visualiza? Primeiro, é a exposição de brinquedos que não são possíveis para aquela faixa etária. Então, pequenos brinquedos, moedas, qualquer objeto pequeno que está ao alcance da criança, a tendência dela, a depender da faixa etária, normalmente inferior a 5 anos, ela vai pegar e às vezes colocar na boca. Então a gente tem que tirar isso, essa possibilidade de deixar qualquer coisa que ela possa levar à boca exposta para ela. Então, primeira coisa, a gente julga eliminar essa possibilidade de pegar algum objeto pequeno e levar à boca. Mantendo a casa limpa, organizada, dentro da possibilidade de cada um, que a gente sabe que nem sempre é possível, mas a gente tem que tentar e orientar. A gente visualiza, às vezes, uma criança pequena e os familiares dando objetos cilíndricos ou frutas cilíndricas, por exemplo, uva. Então, a uva ou qualquer outra fruta cilíndrica, se essa criança bobear ou tiver um susto, alguma coisa, ela vai aspirar aquilo ali. Isso é o grande problema, e para a via aérea da criança. Então, o que se recomenda? Seccionar em 4 partes, que aí a criança pode mastigar e não tem o risco daquele objeto cilíndrico tampar a via aérea dela. É uma coisa básica, pode parecer frescura, mas não é. Outra coisa, a criança brincando e se alimentando. Então, você vê a criança com um pedaço de carne andando de patinete, correndo para lá e para cá. Uma trombada que ela der em outra criança, às vezes ela aspira isso aí, né? Então, é um cuidado bem básico, mas muitas vezes não é obedecido. Moedas também, às vezes a criança é curiosa, põe uma moedinha. Na endoscopia é uma das coisas... Carro-chefe. Bateria, aquelas bateriazinhas que são perigosíssimas, exatamente, né? Porque pode, às vezes, lesionar a parede do estômago, causar uma complicação terrível. Então, esses cuidados, a gente pensa que seja mais voltado para os pais e cuidadores mesmo. É tentar evitar a chegada desses objetos menores nas mãos das crianças, e a questão de alimentação é importante também. Ver se aquilo ali é pertinente para a faixa etária, se o tamanho do alimento, às vezes alimentos mais sólidos, não estão acima da possibilidade da criança mastigar. Então, se está começando a mastigar, uma coisa menor, mais amassada, para que ela vá aos poucos tendo confiança e melhorando a questão mastigatória dela. Prevenção sempre é a melhor escolha, né? Todas elas. E, por falar nisso, também queríamos falar sobre os acidentes envolvendo animais, né, Aline? A gente estava falando antes, né, sobre esse aspecto, né, do contato da criança com os animais. Inclusive, a gente tem um episódio aí, né, com a doutora Moara sobre o contato da criança com os animais. Eu queria um pouquinho de você sobre esse assunto, animais na infância. Eu acho o contato com o animal extremamente saudável, necessário para qualquer criança. Ele estimula a questão do cuidado, a afetividade, entre outras coisas que vocês vão saber falar mais do que eu. Eu sempre tive contato com criança desde pequeno, tive pouquíssimos problemas. Mas nessa unidade que a gente tratava de queimados, no hospital de referência aqui, assustou a equipe a quantidade de acidentes com animais domésticos que nós pegamos nos anos que nós ficamos lá. Então, estatisticamente, quase todo plantão eu tinha que fazer uma avaliação de uma criança que sofria algum tipo de mordedura. Na maioria das vezes por animais de pequeno porte, mas animais domésticos da própria casa. Então, a gente foi tentando investigar o porquê daquilo ali e achar uma
uma explicação. Então, na maioria das vezes, eram crianças menores que acabavam importunando o animal em algum momento que não era legal. Então, ou ele estava se alimentando, ou dormindo, ou em alguma fase mais estressada. E acaba... Qual que é o grande problema disso? Que a estatura da criança ela é mais baixa, que vai muito próximo das regiões da face da criança. Então, a mordedura que para nós é na perna, na coxa, na canela, ou em um local menos problemático, da criança vinha aonde normalmente? Na região da face. Então, foram muitos os casos de avulsão labial, mordedura em ponta nasal, avulsão de orelha, porque é onde que o animal encontra mais fácil de pegar. E isso é outra tragédia, porque uma avulsão de ponta nasal, você pode ir para o melhor cirurgião plástico do mundo, que o resultado nunca vai ser como era antes. Então, imaginem só, uma criança no início de sua fase de desenvolvimento escolar, chega na escola faltando um fragmento do lábio, ou do nariz, ou uma orelha. É uma sequela muito grave. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos animais e orientar as crianças a nunca tocarem ou chegarem próximo da face e com a boca do animal, né? E saber o limite de cada animal. Lógico, tem raças e temperamentos totalmente diferentes. Mas cuidados básicos de não expor a face da criança próximo à boca do animal e tentar ver o limite de cada animal é muito importante para evitar esse tipo de acidente, que é muito frequente também. Exatamente. Maravilhoso, né, Aline? Foi muito engrandecedor ter você aqui. Eu acho que essa sua experiência é importante. Esse trauma, né? Na verdade, você compartilhou com a gente o seu trauma de ver tantos traumas, especialmente é difícil e doloroso pra gente. A gente falou quando a gente começou o Pod Pediatras que um dos nossos objetivos era minimizar perdas que não precisam acontecer. Sim, então, a informação, ela tem essa finalidade, levar para as famílias um conteúdo que vai trazer significado, que às vezes vai transformar a vida de uma família inteira, porque perder uma criança transforma de forma negativa a vida de uma família inteira, ou uma criança com uma sequela grave. Então, o meu agradecimento a você é profundo, porque vai totalmente ao encontro do que eu acredito como emergencista, como pediatra há tantos anos, que também acompanho tantos traumas, e a gente sofre muito com isso. A gente sofre de visualizar aquela perda, aquela tragédia, aquelas famílias dilaceradas. Então, foi muito importante para a gente ter você aqui hoje. Muito obrigada mesmo, de coração. Muito obrigada, doutor. Prevenir é uma atitude de amor, né? Então, eu acredito aí que vai ser muito importante para as mães, para os pais, para os cuidadores, todas as suas palavras aí para nós com relação à prevenção aos acidentes. Muito obrigada. Eu que agradeço, Aline. Quando eu vi o projeto de vocês, eu fiquei interessado. Igual eu havia comentado com você, não é minha área de atuação mais, eu fico basicamente na parte estética de cirurgia plástica, mas isso é uma coisa que eu vivenciei e ainda vivencio no IML, no Corpo de Bombeiros. Então, e conforme vocês falaram, quando acontece algo com uma criança, lógico, adulto, idoso, todo mundo tem a mesma relevância. Mas, quando acontece alguma coisa mais severa com uma criança, a gente fica com aquela sensação que algo poderia ter sido evitado. Porque é um caminho que aquele ser humano poderia estar percorrendo de uma forma que ele é interrompido ou modificado de forma drástica. Isso, para nós, não tem remédio, né? Não. Então, se a gente pode evitar divulgar informações, muitas vezes a gente fica como chato. Eu, quando chego num lugar, a primeira coisa que eu faço, eu escaneio todo lugar. Parece coisa de doido, mas é verdade. Eu vejo tudo que pode acontecer de errado com uma criança ou com qualquer pessoa. Por quê? Porque são as histórias que vão marcando a gente. Lógico, isso tem um pouco de traumas mesmo, mas a gente fazendo isso aí, você consegue minimizar a possibilidade de uma coisa que poderia ser evitada acontecer. E isso é importante. Quando você consegue minimizar essa chance, você fez o seu papel na sociedade e na nossa profissão.
Justamente, porque quantos momentos de lazer se transformam em tragédia, né? Exatamente. Então, para você que nos acompanha, que nos assiste, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do Pod Pediatras. Eu vou pedir para o Diogo colocar aqui embaixo para vocês um link de um vídeo sobre as manobras que a gente pode fazer diante de um engasgamento, para ajudar vocês diante dessas situações que todo mundo que tem criança ou serve para adulto também, idoso em casa, pode usufruir. Então, até o próximo episódio.